Olá, tudo bem? Está começando agora mais um Da Sua Conta. No programa de hoje nós vamos falar sobre o retrocesso da indústria alagoana nos últimos anos. E no segundo bloco a gente fala também da expectativa do setor de serviços no Brasil, que pode fechar um ano com um resultado pífio. O Da Sua Conta desta semana já está no ar. A crise do setor sucroalcooleiro continua causando estragos na economia alagoana, inibindo a geração de empregos diretos e indiretos. Sobre o assunto, eu converso com Fábio Guedes. O principal setor da indústria de transformação alagoana, que é o setor produtor de açúcar, cresceu muito e isso acabou puxando outros setores, como, por exemplo, o setor de manutenção de máquinas e equipamentos. Só que de 2011 para cá, você tem um problema de fechamento de unidades impressionante. Em 2011 você tinha 858 unidades industriais, em 2012 passou para 657, ou seja, uma queda praticamente de 23%. Isso se refletiu na queda também na geração de emprego, de 106 mil trabalhadores para 93 mil trabalhadores. Ou seja, no caso nacional, no mesmo período, o Brasil tinha 197 mil e poucas empresas. Em 2012 passou a ter 192. Mas o emprego se manteve. Você tinha 8 milhões de empregados no setor industrial e se manteve no ano seguinte. No caso alagoano, não. Você teve uma redução do número de indústrias com queda substancial no número de empregados. Aí você pode falar, não, mas esse problema só ocorreu por causa do setor sucroalcooleiro? Não. Porque o setor sucroalcooleiro, sobretudo a produção de açúcar, ele está dentro do subsetor chamado produção de alimentos, né? Mas teve outros setores vinculados ao setor produtor de açúcar, que é máquinas e equipamentos, que eu falei, tá certo? Também teve uma queda na geração de emprego e também na fabricação de carrocerias, né, e reboques, que também tem relação com o setor sucroalcooleiro. Também houve queda. Mas em outros 17 setores da indústria alagoana, né, desses outros 17 setores, 15 fecharam unidades industriais e também destruíram emprego. Vale citar aí, por exemplo, a indústria de laticínios, né, que a gente tem uma boa produção no estado. De conservas de frutas, hortaliças e verduras. Você também tem a panificação, que apesar de não estar na indústria, também teve problemas. Acessórios, cores e produtos têxteis. Então, além disso, uma coisa importante que deve ser considerado. O valor agregado da produção alagoana, ou seja, quanto se produz aqui, se agrega, né, de valor aos insumos e matérias-primas que foram adquiridos. Esse valor agregado caiu também. O que significa dizer o seguinte, que você teve fechamento de indústrias, queda no nível de emprego e uma queda no valor agregado, o que é complicado. No cenário nacional, você teve uma redução do número de indústrias, o emprego se manteve, porém você teve um crescimento do valor agregado, ou seja, teve ganho de produtividade. Em Alagoas você há um processo de desindustrialização com perda de produtividade. Agora, o que a gente percebe também é que o discurso do governo, né, quando anuncia que Alagoas chegou ao número 100, né, de número de empresas, só que são empresas que geram poucos empregos, não é? E outra coisa, não são 100 indústrias. No início do ano, havia um discurso governamental de defender a tese de que para Alagoas tinham chegado 100 indústrias. São são empresas do setor de comércio, do setor de serviços, grandes redes varejistas, aí é outra história, né? Nós estamos num processo de transição entre, né, a diminuição da importância do setor sucroalcooleiro, tá certo? E o crescimento do setor de comércio e serviços. Mas só que dentro da indústria você não tem um substituto ainda. Nesse caso, não tendo um substituto, não é? Nós podemos ter uma situação dramática durante um determinado tempo. Para poder compensar esses desempregos destruídos pelo fechamento de unidades industriais em Alagoas, é necessário se retomar urgentemente algumas obras de infraestrutura. Tem obras de infraestrutura importantes em Alagoas que elas podem durar em torno de 3 a 5 anos. E enquanto as obras de infraestrutura seriam tocadas, e aí, é lógico, se negociaria, se buscaria novas medidas para poder atrair empresas. E no próximo bloco, o assunto é o baixo desempenho do setor de serviços no país. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já.